Boa noite a todos. Quem vai falar agora para nós é a Karine Heck. Ela é da Universidade Federal de Santa Catarina e é mestrando em Tecnologia da Informação e Comunicação. Fica com a palavra, Karine. Boa noite a todos, né? Eu vim aqui substituir a professora Simone, que ela estarei com vocês, e vou mostrar um pouco do nosso projeto. Mas antes eu queria colocar para vocês também que eu sou formada em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina e também sou professora da Educação Básica, do aula no ensino médio do Estado de Santa Catarina. O nosso projeto, né, é, na verdade, estratégia de integração de tecnologia na educação utilizando a experimentação remota móvel. Então, como vocês podem perceber, esse projeto ele tem alguns parceiros, porque sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Que consta ali no slide. Temos a RMB, temos a CAP, CNPq, Ministério da Educação e o Governo Federal. Mas o porquê desse projeto? Deixa eu passar para frente, não está funcionando. Esse é um problema muito grave. Desculpa, só um minutinho. Aconteceu um problema aqui na hora de passar o slide. Sem problemas. Agora sim, tecnologia, né? O porquê desse projeto? Então a gente precisa estimular os nossos jovens, né, a ingressarem nessas carreiras tecnológicas. Quando eu não trouxe nenhum resultado aqui, mas eu trabalho com esses resultados, a gente analisa e verifica o número de matrículas de alunos que ingressam nessas áreas de tecnologia, de engenharia, de matemática, quando comparado com as áreas humanas, é um número muito pequeno. Então, o projeto, né, ele quer estimular esse jovem a se interessar por essas carreiras, que a gente chama, né, de áreas existentes. Também de promover ações e atividades que valorizem, né, e estimulem tanto a criatividade, a experimentação e a interdisciplinaridade dentro dessa aula. Também fomentar a tecnologia, mas possibilitar a compreensão e a interpretação do conhecimento científico e tecnológico por acesso virtual. Por quê? Porque o que acontece dentro de uma escola de educação básica? Como é que é usada a tecnologia? O professor chega com um tema, coloca para os alunos e manda eles pesquisar. Então eles vão lá, dão Ctrl+C, Ctrl+V, entregam um trabalho. O que eles aprenderam? Né? O que possibilitou de compreensão dessa atividade pelo professor para seus alunos? Então a gente tem que deixar, né, tem que utilizar a tecnologia, mas tem que ter um planejamento, um objetivo para ter um uso mais eficaz dela. Então, vamos passar. Só que quando a gente fala em metodologia, a gente fala em implementar a tecnologia, a gente olha para outro lado, que é a escola. O que a gente verifica? A infraestrutura física da escola é muito precária. Tanto a infraestrutura, que prejudica isso, quanto também a capacitação de docentes, que eu vou mostrar, né, como funciona essa capacitação de docentes. Primeiro eu vou falar da infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, eu falo de salas de informática, eu falo de computadores, de acesso à internet, de laboratórios de ciências. Então, de acordo com os dados do INEP de 2015, a gente percebe que 55% das escolas no Brasil possuem laboratório de informática, só que 7 computadores, a média de 7 computadores por escola. Dessas escolas, 59% possuem acesso à internet, só que a gente também não sabe qual é a qualidade dessa internet. Mas analisando os resultados e olhando para a quantidade de laboratórios de ciências que tem nas nossas escolas de educação básica no Brasil, a gente fica apavorado. Apenas 11% dessas escolas possuem laboratórios de ciências. Mas esses laboratórios que eles estão? Lá na porta tem uma plaquinha dizendo que é um laboratório. Será que ele está funcionando? Tem equipamento para isso? Aqui na nossa região, a realidade é bem diferente. Tem umas escolas que têm laboratórios,
Mas, porém, o que acontece? Nesses laboratórios, quando a gente abre a porta, a gente encontra uma sala de aula normal, ou a gente encontra um depósito de material, ou às vezes abre a sala e tem apenas uma bancada, não tem equipamento nenhum. Então fica difícil tu trabalhar, principalmente a física, né, sem um laboratório de ciências. Mas, esse projeto está focado na integração de tecnologia, na educação, e, em particular, a utilização da experimentação remota móvel. Quando eu falo móvel, eu vou colocar lá na frente para vocês porque eu falo a experimentação remota móvel. Como ferramenta para aumentar a qualidade de formação prática dos alunos nessas disciplinas, principalmente a física, né? Na educação básica. A ideia principal desse projeto foi de proporcionar um ambiente educacional que integre, né, tanto um ambiente virtual de ensino, de aprendizagem, através desse ambiente de aprendizagem, disponibilizar materiais didáticos online abertos, que podem ser acessados pelos dispositivos móveis dos alunos, né, complementado pela experimentação remota. Esse projeto ele foi estruturado em eixos que a gente fala, que eu falei antes, que é a capacitação de docentes e a integração da tecnologia. Essa capacitação de docentes a gente precisa fazer, porque as escolas, né, muitos professores, eles não têm conhecimento de como usar a tecnologia para implementar as suas aulas. Muitos professores, eles têm medo de ligar o computador e estragar o computador. Então, o que a gente está fazendo? A gente está dando cursos para esses professores aqui da região. Esses cursos, né, através de, utilizando palestras, né, atividades presenciais e atividades também online. E depois, no final do curso, eles recebem um certificado de participação na capacitação. Tem ajudado bastante os professores. Pelo menos eles saem com uma ideia de como usar, né, a tecnologia, não só a experimentação remota, mas qualquer outra tecnologia, na sua aula. E a integração da tecnologia, no nosso caso, né, a gente está trabalhando com a experimentação remota. Então, cada experimento remoto que a gente construiu, todo ele vem acompanhado de um material didático. Esse material didático é composto por uma sequência didática, por kit de aplicação, por manual técnico e por um ambiente de ensino e aprendizagem, um Moodle. Eu vou falar de cada um deles. Então, a sequência didática, a gente criou ela. Claro, ela é uma base, né? Modelo para o professor se basear e construir a própria sequência didática dele. Ela tem auxiliado, né, ao professor a organizar suas aulas de forma mais gradual. Essa sequência didática, eu vou passar para o próximo slide, eu vou mostrar como é que é a cara dela. É essa. Ela é construída através de 5 etapas. Foi baseada num projeto do GoLab europeu. E cada etapa, né, tem uma função. Então, a gente tem a orientação, a contextualização, a investigação, a discussão e a conclusão. Não necessariamente precisa ser as 5 etapas. Pode ser 6, pode ser 7, pode ter investigação 1, investigação 2, investigação 3 e assim por diante. Tá? Então, na parte da orientação é marcado em estimular o interesse do aluno para o problema em questão. Eu esqueci de colocar para vocês que quando a gente construiu essa sequência didática, né, mas ela baseada no ensino por investigação, ensino de ciências por investigação. Então, por isso que a gente fala que ela é focada mais em estimular o interesse do aluno para uma questão. Porque na orientação, né, ela está de um problema e nas demais etapas o aluno tentar, né, chegar na solução desse problema. Nessa parte da orientação, o que a gente trabalha também? A gente trabalha o senso comum do aluno. A gente busca discutir em sala de aula, né, o que ele sabe sobre aquele tema. E também é colocado um questionário inicial, realmente para verificar, né, o quanto que o aluno tem conhecimento sobre aquele tema. No final, é colocado o mesmo questionário e depois é feita uma avaliação para ver se durante o processo o aluno mudou as condições dele, né, sobre o tema, sobre a atividade proposta, né, no questionário. Depois tem a parte da contextualização, que é um processo de compreensão de conceitos, onde o professor
professor entra com conceitos sobre o tema trabalhado. Nessa parte de contextualização, existe atividades também colocadas pelo professor e vídeos, né, para ajudar o aluno também. E esses vídeos, geralmente, o aluno vai assistir em casa. As atividades também são feitas para realizar em casa. Na investigação é onde a curiosidade do aluno é transformada em ação a fim de responder a pergunta de pesquisa, ou hipótese, onde ele vai realizar a experimentação. Vai levantar dados, vai fazer as observações. Também é colocado na parte da investigação um relatório para o aluno sobre a experimentação, sobre a atividade, né, que o professor propôs, sobre o experimento remoto. Na parte da discussão, trata do processo de escrever, de criticar, avaliar e debater todo o processo de investigação e os resultados. Aqui tem colocado uma atividade de colaboração online para o aluno. É um fórum, na verdade. Nesse fórum, geralmente, a gente trabalha com vídeos, ou uma imagem, ou uma tirinha, e o aluno, né, os alunos discutir sobre aquilo vai ser feito em casa. Na conclusão, aqui, o aluno, com as bases dos dados recolhidos lá na investigação, ele vai tirar suas conclusões e vai verificar, né, se realmente ele conseguiu responder a questão de pesquisa. Na conclusão, além de ele fazer o levantamento, ele também vai responder, como eu falei, o questionário final, que é verificar se mudou a percepção dele durante todo o processo do curso. Geralmente, essa sequência didática é feito sobre um tema. Por exemplo, eu vou trabalhar com queda livre, eu crio uma sequência didática para queda livre. Vou trabalhar com uma associação de gestores, crio uma sequência didática para associação de gestores. Esse é um modelo, né, de sequência didática que a gente criou, claro, para o ensino médio. Então, esse é o visual da nossa sequência. Vocês podem ver que ela é bem colorida, com bastante imagens. Isso para chamar a atenção do aluno do ensino médio, porque se a gente colocar textos aqui, eles nem vão olhar, vão passar direto. No ensino superior seria um pouquinho diferente, né? Aqui a primeira imagem seria a orientação e as duas últimas imagens é a parte de construção. Eu não coloquei todas aqui, é só para vocês terem uma noção de como é a nossa sequência didática. E esse material didático, como que ele é criado? Então, a gente desenvolve esse material didático lá no laboratório RexLab e a gente disponibiliza esse material no ambiente virtual de aprendizagem. Esse material o docente pode usar ou ele pode criar o próprio material dele e também disponibilizar lá para outros professores. Além do material didático, tem um plano de aula referente àquele tema e questionários. Né? Esses questionários, neste caso aqui, são mais relacionados com o vestibular, com questões de Enem. Além da sequência didática do material online, também a gente tem um guia de aplicação. Esse guia de aplicação é um exemplo de é uma atividade de como usar o experimento. Então, eu quero usar o experimento, eu não sei o que fazer com ele. Então, eu vou lá no guia didático e dou uma olhada. Posso usar o que está no guia? Posso. Ou posso criar um novo exemplo, mas é para o professor ter uma base, né? Não sair do zero. Porque muitos têm dificuldade. É como se fosse um caderno de laboratório. E o manual técnico. Através desse manual técnico, o que acontece? Quem tiver interesse pode replicar esses experimentos. Porque eles são de graça, é livre. Além de poder replicar, né, tem como foi construído o experimento, e tem os componentes que fazem parte do experimento, e também como ele funciona. Então, cada experimento vem acompanhado com esse conjunto, né, de material. E a experimentação remota? A experimentação remota é uma ferramenta que ela vem não para substituir os laboratórios presenciais. A gente não quer isso. A gente quer que ela seja uma ferramenta para auxiliar o professor em aula e para usar, né? Queria que tivesse os dois, né? Usar a experimentação remota e usar o laboratório presencial. Infelizmente, a gente não tem essa possibilidade, principalmente na nossa região aqui. Então, é uma forma de suprir essa necessidade, né? Essa falta de laboratório de ciência e poder possibilitar o aluno a realizar uma atividade experimental nas aulas de física. Como é que o aluno vai acessar? Esse experimento, ele é real, ele está lá na Universidade Federal de Santa Catarina.
E da escola, o aluno usando um computador e acesso à internet, ele pode acessar o experimento. E ele pode acessar de qualquer hora, de qualquer lugar. Coisas que é diferente um pouco do laboratório presencial, porque no laboratório presencial tem horário marcado, só pode entrar quando tiver uma pessoa responsável lá. E quando termina a atividade com o professor no laboratório, tem que fechar e tem que esquecer aquilo ali, porque tu não vai poder voltar para refazer aquela atividade se tu não compreendeu o que aconteceu naquele momento. E no laboratório remoto, tu pode sair da escola, chegar em casa e refazer o que foi feito em sala de aula. Isso pode contribuir também para o ensino e aprendizagem. Essa é a nossa página do Relé, tá? É um sistema que permite acesso, manipulação, criação e edição de laboratórios remotos. Além disso, ele tem a função de gerenciamento dos usuários e dos acessos desses usuários. Ele também permite o gerenciamento de eventos, tanto internos da universidade como de fora. O acesso deste experimento é feito por uma única pessoa por vez. Então, um usuário só pode acessar o experimento. Então, existe uma fila que garante que esse primeiro usuário que acessou vai ser o primeiro atendido. Quando ele terminar de realizar o experimento ou a sessão dele chegar ao fim, né, o próximo usuário será chamado. É legal e às vezes tempo não. Por quê? Quando a gente pensa que só uma pessoa pode acessar o experimento, o que acontece? Mas se o professor vai fazer uma atividade em sala de aula e só um aluno pode usar naquele momento, o que acontece com os outros alunos? Eles vão ficar ociosos? O que vai acontecer naquela sala de aula? Então, essa realidade já aconteceu aqui. Então, a gente trabalhou com uma professora da cidade, e o que ela fez? Ela propôs uma atividade onde os alunos podiam realizar atividade usando experimento e outras atividades sem experimento. Então, no mesmo momento que o aluno ficou ocioso em sala de aula, eles fizeram atividade o tempo todo. Assim que o primeiro terminava, o outro já era chamado na fila. Então, funcionou com sucesso, desse modo que a professora aplicou. Essa página do Relé, tu pode acessar todos os experimentos, além dos cursos da sequência didática. Tu pode também se cadastrar ou simplesmente acessar usando o Facebook ou o Gmail. Quando a gente entra nos experimentos, né, este visual que a gente vê. Então, a gente construiu 11 experimentos. Aqui tem mais de 11, porque tem um que é aí da Universidade de Uberlândia, que ele não está funcionando ainda, mas futuramente vai estar. E vou falar um pouquinho de cada um. Então, nós temos o painel elétrico, que nada mais é do que são circuitos, e que podem, né, auxiliar o estudante tanto de ensino médio quanto de ensino superior a efetuar práticas, né, relacionadas tanto à associação de resistores e série paralela isso, como também análise de circuitos, trabalhando nas leis de Ohm, lei de Kirchhoff, e até componentes, né, componentes que fazem parte do circuito, que a gente tem medidores de tensão, a gente tem medidores de corrente, e essas chaves possibilitam, né, o aluno criar o circuito que ele deseja. No final, ele consegue, ao sair do experimento, gerar um relatório com os dados coletados no experimento. Na verdade, todos os experimentos acontece isso. No final, quando ele termina, ele gera um relatório com os dados coletados. Esse relatório é em PDF. Nós temos um outro painel elétrico, aquele ali anterior era de corrente contínua, este aqui é de corrente alternada. Tá? Então, esse tem como objetivo prover uma melhor visualização para estudos de associação de resistores também, só que proporcionando a identificação de fenômenos físicos presentes no funcionamento de lâmpadas incandescentes. Então, aqui o aluno, dependendo do circuito que ele cria, ele vai verificar por que tal lâmpada tem intensidade luminosa maior do que outra. Muito interessante esse experimento também, bastante utilizado. O próximo experimento é o plano inclinado, todo mundo conhece. Esse do plano inclinado, a gente tem várias opções de atividades para fazer com ele. A gente pode trabalhar aceleração, a gente pode trabalhar velocidade, MRUV, queda livre e decomposição de forças. Também no final ele gera um relatório. No laboratório a gente tem dois planos inclinados.
O próximo é o condução em barras metálicas, que trabalha a condução de calor por sólidos. Então, a gente tem, esse experimento tem 3 barras. A gente pode verificar, tem uma barra de aço, uma de cobre e uma de alumínio. Aqui o aluno pode verificar por que o calor, né, se propaga de maneira diferente em cada barra. Por que uma barra o calor se propaga mais rápido que outra? Além de ele poder também gerar os gráficos. Ele pode gerar gráficos, né, de uma única barra, utilizando um único termômetro daquele ali, ou do meio, ou do início, ou final, ou ele pode gerar um gráfico das 3 barras ao mesmo tempo, né, escolhendo ou os termômetros da direita, da esquerda. Só que assim, ó, no relatório, ele vai aparecer somente um gráfico. Os outros demais gráficos, ele tem que fazer um print da tela, né, copiar e colar no texto, se ele for fazer uma análise do gráfico depois. O experimento, né, meio de propagação de calor, este aqui é para trabalhar a transferência de calor por convecção e por irradiação. Então, o aluno vai poder observar a formação de corrente de convecção através do movimento da ventoinha e dos valores de temperaturas marcados nos 2 termômetros. O termômetro na parte de baixo e o termômetro na parte de cima. Então, a lâmpada acende e começa a aquecer o ar na parte de baixo. Então, conforme vai ocorrendo as correntes de convecção, o termômetro na parte de cima vai aumentando a temperatura também. E a gente também trabalha com a irradiação, porque a lâmpada incandescente, né, aquece o ar por irradiação. E o microscópio. Este já é mais na área de ciências e biologia. Aqui é mais para o professor trabalhar com amostras de plantas, folhas, flores, frutos, ou até mesmo insetos. Aí depende do que o professor quer trabalhar, ele pode agendar com o laboratório, levar o material lá e disponibilizar na ferramenta, no microscópio, né? E no dia a professora poder utilizar. O microscópio é usado tanto no ensino fundamental 2 quanto no ensino médio. Este experimento é o ambiente para desenvolvimento em Arduino. Este é mais para nível superior e para técnico. Ele tem como objetivo auxiliar os estudos e práticas relacionadas à programação para um microcontrolador Arduino, né, e permitir a verificação, carregamento de código, de manipulação do Arduino remotamente, além de controle de sensores, e atuadores destinados, né, a estes alunos. Este é o experimento, o efeito fotovoltaico. Então, aqui a gente pode trabalhar tanto fundamental, ensino médio quanto superior. Este experimento, ele mostra, né, para o aluno a transformação da energia luminosa em energia elétrica, utilizando uma lâmpada. Essa lâmpada tem um filamento automotivo, né, e uma fotovoltaica. Também, junto com aquele circuito ali, vocês podem ver, temos um capacitor, um resistor que não aparece ali, mas ele está em série com o multímetro, que permite fazer o teste dos tempos de carga e descarga do capacitor. O experimento também contém aquela placa fotovoltaica que vocês vejam ali na imagem, ela também se movimenta. Dependendo da posição que ela está, ela vai absorver maior a radiação e, consequentemente, né, vai gerar maior energia no circuito. O aluno vai poder observar, verificando ali a iluminação dos LEDs e até mesmo o multímetro. Isso aqui. O elemento do banco óptico na verdade, é uma ferramenta para auxiliar mais nos estudos do comportamento da luz quando ela atravessa de um meio para outro. A gente usou 4 lentes aqui, biconvexa, plano convexa, bicôncava e plano côncavo. Também pode trabalhar no ensino fundamental, lá no 9º ano, ensino médio. E agora o disco de Newton. O disco de Newton todo mundo conhece, é mais usado no ensino fundamental, é uma ferramenta para auxiliar no estudo da composição das cores, inspirado lá no livro de Isaac Newton.
né? Quando o aluno ele gira o disco, ele poderá observar que o mesmo simula um efeito de recomposição da luz, contrário de um prisma, né? E a cobra-cora. A verdade, a cobra-cora é utilizado lá no ensino fundamental 1 pelas crianças de primeiro ao quinto ano. Ela trabalha mais uma linguagem de programação, quando o aluno tem que aprender a programar. Claro que é uma linguagem bem simples, para depois poder usar a cobra. Então pode ser usado tanto em aulas de matemática, aulas de artes, para trabalhar formas, cores. É bem interessante, as crianças adoram, né? Quando a gente verifica todos os experimentos, né, são bastante, a gente... mas será que está sendo usado? Está sendo usado. As nossas escolas da região são, na verdade, 4 escolas e 4 universidades e uma de ensino técnico que utilizam esses experimentos. Então, acontece um ciclo, né? Começa ali do fundamental, médio, técnico e superior. Fecha esse ciclo. Essas aplicações que a gente diz, esse uso pelas escolas, né, tem se mostrado muito positivo. Então, aqui são imagens dos alunos do ensino fundamental 1 utilizando o tablet para programar, para depois utilizar lá as funções para movimentar a cobra-cora. É legal que estimula a atividade colaborativa entre os alunos. Nós temos aqui no ensino fundamental 2 eles utilizando o microscópio. Esse microscópio ele é tão interessante porque ele foi criado dentro de um mundo virtual 3D. Então, antes de o aluno utilizar o microscópio, ele tem que fazer todo um caminho por dentro daquele mundo. Ele tem um avatar, ele vai vestir, né, o avatar dele, ele vai para uma floresta, vai verificar folhas, plantas, raízes nessa floresta, e depois sim que ele vai, né, acessar o microscópio. Então também é para estimular o interesse desses alunos nessas áreas de ciências. E no ensino médio é a física, né? A gente está usando mais na área da física, da disciplina de física. E é possibilitar esse aluno de escola, geralmente de escola pública, né, a praticar atividades, né, experimentais nessa disciplina. Ou seja, não chega de teoria, só teoria, eles estão cansados, eles querem algo novo. Então, quando a gente chega com isso na escola, eu tenho acompanhado, no momento eu não estou dando aula porque eu estou terminando meu mestrado, mas eu tenho acompanhado a professora, eu vejo a felicidade no rosto deles porque é algo diferente, eles não querem mais ficar dentro da sala de aula presos. Eles querem sair, eles querem fazer algo que não seja só copiar no caderno, resolver um exercício. Então, aqui, relacionar a teoria com a prática é um fator motivador para eles interessarem mais pela disciplina de física. Aqui mostra eles usando, né, o experimento. E uma outra coisa interessante que eu posso dizer é que esses alunos, quando eles estão fazendo as atividades no Moodle, que é no Moodle que eu digo no Relé, né, eles não têm tempo de acessar outro site, eles nem perdem tempo, eles ficam o tempo todo ali, claro, e sabem que tem um tempo estipulado para eles usarem. Então, isso é muito gratificante para o professor. A gente fala assim, se a gente leva o aluno para a informática, o que ele vai fazer? Ele vai tentar entrar no Facebook, e-mail. Não, nesse caso não acontece. A gente usou esses experimentos e agora a gente resolveu validar eles, né? Verificar como é que os alunos estão aceitando esses experimentos. Essa validação, na verdade, ela está em andamento, não foi finalizada ainda. A validação é feita em todas as etapas aqui de ensino, desde fundamental até o superior. Como eu falei, por 5 escolas, né, uma era técnico, 4 universidades, com 4.534 estudantes e 363 professores. Como é que foi feita essa validação? Foi criado um questionário chamado de experiência de ensino, que buscou avaliar a utilização dos recursos por parte dos alunos mediante fatores como a usabilidade, a percepção de aprendizagem desse aluno, a satisfação de uso e a utilidade. Então, foram apresentados aos alunos 20 questões online, com respostas dispostas em uma escala de Likert, de 5 pontos. Eu não coloquei todas as questões aqui, peguei só algumas, vocês não vão conseguir verificar o percentual ali, porque ficou muito pequeno. Mas quando a gente lançou a pergunta, por exemplo, a pergunta
a primeira pergunta ali. A experimentação remota oportuniza a todos o acesso a práticas laboratoriais, considerando que algumas escolas não possuem laboratórios físicos? Né? Aqui, mais de 80% respondeu que concorda totalmente e concorda em parte. Oportuniza isso. Né? Coisas que eles não tinham antes. Agora eles podem ter. A possibilidade de visualizar e controlar os experimentos remotos de qualquer lugar é um fator importante? Mais de 80% também respondeu que é realmente um fator importante. Poder, né, controlar esse experimento de qualquer lugar, no que não seja somente a escola. Ter o experimento remoto disponibilizado online é um fator motivador para os outros? Novamente, mais de 70%, 70%, 80% aqui, responderam que concordam totalmente e concordam em parte. Que motiva, né? Se o aluno tem algo diferente, que diferencia a aula, né, básica de quadro, giz, livro, né, aquilo motiva ele a querer aprender mais. O uso da experimentação remota para a prática de ensino de física contribui para a aprendizagem? Novamente, aqui quase 90%, né, concordaram em parte e concordaram totalmente. E realmente contribui para a aprendizagem dele. Um fator também é que ele pode realizar esse experimento quantas vezes ele quiser. Então, se ele não entendeu a primeira vez, ele faz 1, 2, 3, 4, né, o que ele achar necessário. Daí, eu coloquei lá no início que as escolas têm poucos computadores. Mas o que acontece? A gente analisou o perfil dos alunos da nossa região e a gente verificou que 95% desses alunos possuem smartphone. Ou seja, eles têm um dispositivo móvel. Então, o que acontece na sala de aula? Aqui em Santa Catarina, pelo menos aqui, é proibido usar celular em sala de aula. E os alunos adoram o celular. Então, por que não usar o que eles gostam tanto para contribuir para o ensino e aprendizagem? Então, é o que a gente fez. Como não tem computador suficiente, eles acessam, fazem atividades usando, né, o dispositivo móvel deles. Além da validação feita, aqui foi validações por 268 alunos, né, de 7 turmas, de ensino médio de física. A gente também fez validações com especialistas nessas áreas. Então, neste caso aqui, a gente estava analisando mais a parte técnica do experimento. E foi importante porque eles contribuíram bastante para a melhoria desses experimentos. Eles levantaram pontos positivos e pontos negativos. Então, isso oportunizou a gente dar uma melhorada na nossa ferramenta. Eles deram uma nota, essa nota foi uma média de 7,98. E foi analisada, vocês podem ver na tabela, não sei se dá para ver, por vários países de todo o mundo. Tem Portugal, tem Rússia, tem a Sérvia, Costa Rica, Egito, Espanha, Finlândia, Estados Unidos, Brasil, Austrália. Então, muita gente, né, tem acessado os nossos experimentos. Além desses, né, foi um resultado do ano passado. Então, esse ano tem muito mais para vir. A gente perguntou para esses especialistas se eles recomendariam o uso dessa ferramenta. E 95% responderam que sim, que recomendariam o uso dessa ferramenta. Eu coloquei aqui alguns parceiros, porque a gente sabe que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Então, tem várias pessoas, né, tanto grupos de pesquisa, escola, universidade, apoiando esse projeto. Então, tanto da região, como nacional, como internacional. Uma das universidades que apoiam o nosso projeto é a Federal aí de Uberlândia. Entre outras foras, tem umas no Universidade do Porto, a Politécnica do Porto, de Coimbra, né, são fortes parceiros nesse projeto. Eu queria deixar para vocês o seguinte, mostrei que o projeto, é claro que esse projeto, se a gente for falar, né, a fundo, vai levar muito tempo. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer, vocês entram lá no nosso site, que está aqui. Tá? Acessem nossos experimentos, acessem nossa sequência didática, nosso material está disponível lá online. E vocês podem opinar também, vocês podem tentar ajudar a gente a construir materiais melhores, ou vocês podem construir e ajudar a disponibilizar para outros professores, né? Para contribuir para ajudar na educação no Brasil. Que está difícil, né? Então, se ninguém fizer nada, não vai melhorar nunca.
e também a disseminar essa tecnologia para outras pessoas que vocês conhecem, outros professores que vocês conheçam, né, que possam utilizar isso nas aulas deles. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Obrigado pela excelente palestra. Perguntas? Boa noite, Karina. Boa noite. Gostaria de saber se tem a possibilidade de agendar a utilização de alguns desses experimentos. Tem possibilidade. Eu não sei ao certo lá o lugar para agendar, mas vocês podem entrar no site, tem o e-mail lá do João para informações, então mesmo meu e-mail, pode utilizar o e-mail aqui, que eu mando o contato para vocês de como agendar para utilizar o experimento. Porque fica interessante tu agendar, que daí ninguém mais usa, né? Só vocês estão usando naquele momento. A gente está fazendo isso já para não ter problema. Boa noite. Boa noite. Esse experimento, eles não vêm pronto, né? Vocês quem tem que montar. Ou vocês têm algum lugar que vocês já conseguem? Nós montamos. Na verdade, tem uma equipe ali do laboratório. Quem monta o experimento é o Alex, né? Ele trabalha já há muitos anos com o professor Juarez. E os professores de física, na verdade, no caso era eu e minha colega, né? A gente deu a sugestão para criar esses experimentos, o experimento que a gente queria, que era mais, e também de fácil construção, né? E daí o Alex é que constrói, ele que constrói todo o experimento. E também o material usado nesses experimentos também é tudo de baixo custo, para poder replicar depois. E vocês têm projetos assim, de outros experimentos que pretendem disponibilizar na plataforma? Não, por enquanto não, mas é que a gente está terminando a segunda fase desse projeto, para finalizar agora, para dar andamento em outros experimentos. Na verdade, a gente tem que ter que vocês também dê sugestões para nós, né, de que tipo de experimentos que vocês gostariam que fossem criados. Essa é uma parte muito importante. Tá certo, muito obrigado. Nada. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar como, por exemplo, pessoas de outras cidades, outras regiões, podem interagir com o site. Interagir. Na verdade, tu quer dizer acessar o site? Também. No caso, a parte dos experimentos, tem como fazer? Tem. Como ele falou, tu pode verificar, primeiro tu pode usar, tipo assim, se tu tiver interesse, tu é aí de Minas Gerais, se tu tem interesse. Tu vai lá, entra no site que tá ali no final, que é tmre, www, tá? .ufp.br/moodle. Lá tu vai acessar a página dos experimentos, tu escolhe o experimento que tu tem interesse, tu clica nele, vai abrir e tu vai acessar. E tu vai manipular ele da maneira que tu quiser. E tu vai obter dados. Daí, se tu quiser usar em sala de aula, que daí é um pouco mais demorado, tu quer usar às vezes 2 aulas direto, tu manda um e-mail pro laboratório que a gente reserva o experimento para você. Mas qualquer pessoa, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, a região mais longe que estiver, pode acessar o experimento. É só ter o acesso à internet, computador e o site ali. Muito obrigada. Nada. Eu tenho uma pergunta. Você tem uma comparação entre os alunos que foram submetidos a essa experimentação e um grupo controle que não foram submetidos e o desempenho deles em física? A gente fez com turmas de segundo ano. Até a gente não traz esses resultados porque tem muitos professores que são contra, né? Que a gente não deve fazer esse tipo de comparação, mas a gente resolveu fazer para ver se tinha algum fator que modificava, né, o resultado das ações feitas naquela aula. E realmente a gente percebeu que durante a realização das atividades, o desempenho melhor foi do aluno que utilizou a experimentação remota, em relação àquele que não utilizou nada, só o quadro, né, livro e giz. E até é engraçado também que eles pedem, né? Professora, hoje a gente não vai usar algo diferente, hoje a gente não vai lá usar o experimento.
Isso é um fator também até motivador para o professor, né? Porque a gente sabe que a disciplina de física não é fácil, os alunos não gostam muito, e o professor se sente meio que, será que eu não sou tão bom assim? Mas não é. É que é difícil, a realidade no Brasil tá difícil, principalmente nessas áreas que não tem laboratório, e a gente não tem como, até tem como fazer aula diferente. Mas professores que trabalham às vezes 40, 50, 60 horas em escolas diferentes, não tem como estar carregando caixas de material de baixo custo para realizar demonstrações em sala de aula, fica difícil. Então o experimento, né, é uma boa alternativa. E a resistência veio dos professores que não trabalhavam com os experimentos? Olha, os professores que nunca trabalharam, que trabalharam a primeira vez, não, até hoje estão utilizando eles. Até hoje. É bem interessante porque eles não deixaram de utilizar. Eu tenho uma colega minha, que ela também é professora de física, ela trabalha numa escola de educação básica, dando aula de física. E ela usou a primeira vez e ela usou quase todos já. Quase todos os experimentos. Obrigado. Temos tempo mais uma pergunta? Boa noite. A minha dúvida é, você comentou sobre o aluno ele vai para a sala de informática e não dá tempo dele entrar no Facebook e outras páginas. É um cronômetro que tem, e se tiver esse cronômetro, se tem jeito de ajustar, como que é esse tempo? Se tem jeito de ajustar pensando assim no aluno com deficiências, no caso da inclusão, no caso do site. Na verdade, ele tem um tempo até muito grande, eu acho, para realizar o experimento. Porque nem todos, nesses que a gente construiu, né, são poucos dados, porque os dados tu não vai copiar. Os dados tu vai gerar ele em PDF. Então tu não vai perder tempo de copiar. Tu vai manipular o experimento, tu vai observar, claro que tu vai observar, mas em vez de perder tempo anotando os dados, ele já te manda, né, para uma página e te manda os dados lá em PDF, gráficos que gerou no experimento. Então, essa parte que tu pede e copiando já te facilita. Então, tem experimentos que tu tem 10 minutos para te realizar aquela atividade. Então, eu acho que, pelo que a gente utilizou com os alunos, foi um tempo bem bom. Sobrou tempo. Eles levaram 5 minutos para realizar, por exemplo, queda livre. Então, lá eles fizeram o movimento do aparelho, coletaram os dados e saíram para o colega utilizar. Então, mas é uma possibilidade também de colocar o tempo lá. Acho bem interessante, é uma possibilidade. Pode fazer isso. Obrigado, Karine, novamente. Parabéns pela iniciativa. Vamos agradecê-la novamente. Muito obrigada. Boa noite para vocês. E acessem nosso site. Boa noite, Karine. Muito obrigado. Até mais.